Olá pessoal, hoje nós temos uma live, eu nem vou chamar de live, vamos chamar aqui de realmente uma verdadeira aula sobre um tema que acho que todo mundo tem muita curiosidade, seja um profissional, estudante de medicina, nutrição, qualquer área relacionada à saúde, educação física, e você também, que assim como eu, busca mais qualidade de vida, busca uma estética corporal dentro dos padrões que você deseja. Enfim, vamos falar de reposição hormonal, aspectos clínicos, aspectos estéticos, até que ponto isso pode ser válido ou não, riscos, benefícios, de uma forma realmente com muito embasamento científico, mas sem hipocrisia. É um assunto onde muitos profissionais fogem, não gostam de tocar nesse assunto, mesmo vendo realmente muita importância, por medo. Medo porque é um assunto que ficou estigmatizado com relação a doping de atletas e outras questões que afastam muitos da sua utilização, falando principalmente de reposição clínica, para ter até benefícios com relação à sua saúde, à sua qualidade de vida. Temos hoje um convidado muito especial, o Dr. Jorge Yamamoto, que é um médico muito estudioso desse assunto, tem um grande domínio, tem aí levado muita informação de qualidade para estudantes e profissionais, principalmente aqui, claro, né, de medicina, mas também todos os profissionais da área de saúde devem dominar esse assunto para trabalharem em uma equipe multidisciplinar. E você aí também, que muitas vezes não tem nenhuma informação sobre isso, e você poderia estar elevando um seu avô a um médico para muitas vezes avaliar a necessidade de uma reposição hormonal, ou você aí que está usando algum tipo de esteroide, etc., visando algum benefício estético. Vamos lá tirar algumas dúvidas então com um profissional extremamente sábio, Dr. Jorge Yamamoto. Realmente tivemos aqui essa semana uma morte no fisiculturismo. Vamos falar sobre isso, poxa, vamos aqui falar também sobre essa questão. Estou aqui aceitando o Dr. Jorge. Deixe-me ver. Não está entrando. Jorge, solicita de novo. Opa. Deixa eu então convidar o Jorge, que eu acho que pode ser mais fácil. O Dr. Jorge não está conseguindo participar. Pera lá que a gente dá um jeito. Cai para dentro, Jorge. Fala, meu amigo. Ah, deu certo. Tá aí o homem. Beleza? Primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o meu convite, né? Então, recentemente você deu uma aula maravilhosa na pós-graduação. E a ideia aqui de manhã, Jorge, é atingir todo o público, não apenas, né, os profissionais em si, mas aquela pessoa que tem suas dúvidas, né, incertezas, inseguranças. Então, aproveitar aqui esse nosso bate-papo bem gostoso, bem informal, para auxiliar também essas pessoas. E tudo bem por aí? Tudo ótimo. É um grande prazer dividir uma live com você. Você é um cara que sempre admirei, fez total diferença na minha formação. Eu, em outra situação da minha vida, procurava suas palestras, porque eu morava em Belo Horizonte. Então, tivemos alguns encontros e você muito solícito em ajudar, né, quem estava na sua palestra. Então, eu fico muito honrado hoje, em outra situação profissional, tá dividindo aí uma live com você para a gente poder ajudar mais pessoas. Aí é muito legal isso, Jorge. E não é por acaso que você está onde está hoje, porque você hoje é um dos profissionais mais renomados do Brasil e não perdeu sua humildade.
né? Muitas vezes a pessoa chega no ápice ali, profissional e esquece das pessoas que foram importantes de alguma maneira no seu passado. Então, por isso que você tem tanto É. sucesso. Eu sou extremamente grato para qualquer professor que eu tive, qualquer palestra que eu fui, onde eu sanei ali alguma dúvida. Mas, Jorge, antes da gente começar o nosso assunto, você já viu esse livro aqui, Jorge? Opa! Com certeza. Um dos Guerra, primeiros, né, desmistificou toda essa questão a respeito do esteroide, né, cara? Então, a história rapidinho para o pessoal. O professor Valdemar Guimarães morou na Inglaterra por muitos anos, uma época em que a Inglaterra era um grande centro do fisiculturismo mundial, e ele, por observação, associado, claro, né, em conjunto com os profissionais, com um embasamento científico da época, veio para o Brasil em 1997 e publicou um livro falando de esteroides. Esse livro se Uhum. chamava Anabolismo Total. E Isso. foi um choque, né? Caramba, estamos É. falando de algo que nunca ninguém tocou no assunto. E eu, em 2005, tive a honra de ser convidado pelo professor. Tá aqui, ó. Olha a cara, Jorge. Exatamente. Que eu tinha É, esse- 24 anos, eu tinha que aparentar mais velho. Olha como é que é a vida, né? Primeiro a gente quer aparentar mais velho, depois, quando a gente ficar velho, a gente quer aparentar mais jovem. A gente nunca está satisfeito, né? Mas eu aqui com cara de mal, ó, pessoal. Eu com cara de mal fui convidado para quê? Para colaborar nesse livro com medidas profiláticas, nutricionais, hepatotoxicidade, principalmente dislipidemia, situações assim. Lógico, isso aqui é um livro de 2004, é um livro hoje que, com as informações que o Jorge vai dar aqui hoje, isso aqui é brincadeira, isso aqui é mas que extremamente na época foi simples. revolucionário, né? E com certeza uma época que incomodou muita gente, né? Exato, tanto que incomodou que eu recebi, em conjunto com o Valdemar, um processo no Ministério Público, no Ministério na Vara Civil, no CRM, no Uhum. CF, no Conselho Regional de Nutrição e no Conselho Regional Federal, no caso de Educação Física. A Uhum. gente tomou 5 processos simplesmente por levar informação. E o que era, na época, a alegação? Nunca, Rodolfo, um médico estará sendo conivente com a prescrição de esteroides para fins estéticos. Quase 20 anos depois, a gente vê até o oposto, a gente vê médicos até exagerando, Isso. prescrevendo coisas sem necessidade, né, Jorge? Só fazendo Uhum. aqui um breve histórico, né, desse assunto tão polêmico. E, Jorge, você acha que essa polêmica toda vem pela questão de doping em Olimpíadas? Que você atribui tanto essa visão, primeiro, né, que as pessoas têm uma visão do esteroide ser algo que mata, primeiramente? Uma Exatamente. introduçãozinha. Eu quero só fazer um adendo aí que esses dois livros, tanto esse quanto o Anabolismo Total, eram livros que eu, de recorrência, alugava na biblioteca para poder estudar em 2012. Então, assim, foi fundamental na minha formação mesmo. E o Valdemar sempre, com aquele jeito dele, escrevendo o Perna de Sibirila. Sabe, Lila? Sabirila, isso, Sabirila quer tomar bomba, então ele com esse jeitão dele, né? Rodolfo, a questão do preconceito médico é algo que tem um contexto histórico, né? Que é importante que a gente traga a história para poder justificar por que existe tanto conservadorismo nas entidades médicas. O contexto histórico, ele está muito relacionado com o doping no esporte. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma Olimpíada de 72, uma Olimpíada de Munique, aconteceu um grande plebiscito para entender qual que era a recorrência de uso de esteroides para os atletas. Então, eles fizeram uma pesquisa, entenderam que mais da metade desses praticantes de atividade, desses atletas que estavam nas Olimpíadas, já haviam feito uso de esteroide. E o interessante é que, em 74, o COI, ele proibiu. O COI falou, olha, isso daí é uma substância proibida e a gente vai banir do esporte. E para complementar, em 76, o Colégio Americano de Medicina Esportiva soltou uma nota. Soltou uma nota falando o seguinte, ó, pessoal, essas substâncias que vocês usam, que vem desde a Guerra Fria, desde o pós-Segunda Guerra,
que tiveram um grande... alavancou muito a produção do esteroide anabólico para fins de tratamento e depois caiu para um uso estético. O Colégio Americano de Medicina Esportiva soltou uma nota, falou, isso aí não funciona. Então os atletas eles ficaram muito incomodados, muito revoltados com essa afirmação, porque como é que não funciona? Eu aumentei minha força, eu comecei a ganhar minhas partidas, como é que não funciona? Então, se a gente trazer para um momento mais recente, se a gente pensar, por exemplo, igual nas Olimpíadas de Seul, onde Ben Johnson foi pego lá com estanozolol, 88. também foi uma grande polêmica na época, né? Como é que as nações paravam para ver as Olimpíadas, então tinha todo um espetáculo em cima desses eventos. Só que trazendo para a década de 90, os Estados Unidos, em 1990, ele tornou a compra do esteroide anabólico, ela acontecia de forma igual você comprava uma dipirona. Então, você poderia chegar na farmácia e comprar. Então, a partir da década de 90, os Estados Unidos, ele colocou, né, a partir de 1990, os Estados Unidos colocou como controlados esses medicamentos. E no Brasil também, né? Na década de 90, você chegava na farmácia, eu quero um Exatamente. Mojinho, quero um Durateston, quero uma Deca. Era... Exatamente. Talvez mais jovem não saiba disso, né? Exatamente. E em 94, que foi o grande estopim. Porque desde a década de 70, desde daquele pronunciamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva falando que essas substâncias não funcionam, falando que isso trazia riscos, as entidades médicas, o FDA começou a mudar suas indicações, por isso que a maioria dos estudos e são da década de 70. Por quê? Porque as entidades médicas, o FDA começou a mudar para tentar justificar aquele pronunciamento. Peraí, vamos tentar achar erros? Por isso que a partir da década de 70 começou a ter uma supervalorização dos colaterais, dos efeitos adversos do esteroide. Então, o grande estopim aconteceu em 94, onde os Estados Unidos colocou como substância proibida você transportar esses medicamentos sem a receita médica. Então, você que estava transportando uma Durateston sem receita médica, você é um criminoso. Então, por isso que veio todo aquele preconceito, a entidade médica, as entidades médicas, o FDA, tentando achar erros, né, no esteroide anabólico, que também é um medicamento, não deixa de ter efeitos adversos. Somado a isso, há uma criminalização do transporte do esteroide, então fez com que a população, tanto entidades médicas quanto a população, ficasse extremamente com um olhar preconceituoso, um olhar muito negativo frente a esses medicamentos, né? Que não passa de medicamentos que têm indicações e contraindicações. A visão que a gente acaba tendo do esteroide trapaça. Seja por causa da Olimpíada, isso também na academia de ginástica. A pessoa está lá treinando lá e não vê grandes resultados rápidos, olha para o lado, caramba, o cara está cada vez mais forte, está tomando alguma coisa, ele está trapaceando, né? Exatamente. E sem dúvida, acho que tudo isso, que essa abordagem histórica, ela reflete até um volume menor de produção científica durante todos esses anos, que poderiam ter beneficiado muito mais a visão sobre esses medicamentos, que agora vamos entrar, acho que no mais importante. Isso. Esses medicamentos não foram criados, basicamente, para a gente ter 120 quilos de músculo ou para a gente correr 100 metros em 9,5 segundos. Fala um pouquinho para a gente das aplicabilidades clínicas vamos falar aqui dos esteroides em geral, Jorge. Perfeito. Principalmente os que a gente encontra no mercado, né? Depois a gente fala de mercado underground, mas aquela reposição clínica do consultório médico, realmente. Sim. O que eu sempre tento pontuar, né, seja nas lives, nas minhas aulas, é a gente tentar desmistificar esse nome. Quando fala esteroide, parece um palavrão, né? Poxa, se você gritar dentro da sua casa ali e falar, olha, esteroide, você vai tomar uma chinelada, um puxão de orelha, e não tem nada de palavrão disso, né? Se a gente pegar o conceito, o esteroide é um hormônio derivado da molécula do colesterol, que é aquela molécula que tem uma estrutura, tem uma questão estrutural que é o ciclopentano peridofenantreno. Então, se você pensar, os hormônios sexuais, seja testosterona, seja estradiol, progesterona, são esteroides, né?
Os corticoides, cortisol, cortisona, são esteroides. Se a gente pensar nos mineralocorticoides, como a aldosterona, são esteroides. Então, se a gente pensar no anticoncepcional que a menina usa, que a mulher usa para fins ginecológicos, não deixa de ser um esteroide. Se a gente pensar no corticoide que a gente utiliza para inflamação, não deixa de ser um esteroide. Até mesmo a vitamina D, que hoje é considerado como um hormônio, é derivada do colesterol, a gente até pode considerar ela como esteroide. Então, não tem nada de palavrão nisso. Não tem nada de palavrão nisso. Quando a gente fala anabolizante, também não tem nada de palavrão nisso, né? É uma substância que é capaz de gerar um anabolismo, né? Então, assim como o sono, a própria nutrição. O sono é um anabolizante, né? Um alimento pode ser um anabolizante. Então, a gente tem que desmistificar. Porém, existem hormônios que são, além de anabólicos, eles são androgênicos. Além deles gerarem um processo de crescimento, por exemplo, um crescimento muscular, eles têm o poder de desenvolver, de ter um estímulo sobre o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Tanto um desenvolvimento de crescimento de pelos, um aumento de oleosidade da pele, um engrossamento de voz, né, o aumento de acne, queda de cabelo, enfim, tem esses efeitos. E o principal deles é a testosterona, que a partir da testosterona, a gente começa a modificar essa testosterona para justamente mexer nessas relações, tanto anabólicas quanto androgênicas. Porque se a gente pensar que a testosterona é muito anabólica e muito androgênica, ainda que eu estou utilizando ela para um efeito de anabolismo, dentro de um contexto de patológico, uma criança que perdeu massa muscular devido a uma grande queimadura, só que essa criança teria um efeito muito adverso dos efeitos androgênicos. Ela teria o bônus, mas teria muito ônus desse medicamento. Por isso que a gente começa a modificar de forma direta ou indireta a testosterona para a gente poder utilizar das mais diversas formas e atender os mais diversos públicos. Seja o público infantil, o público idoso, o público feminino. Então, por isso que foi criado os esteroides anabólicos dos mais diversos. Nossa, maravilha. Reposição de testosterona e envelhecimento, Jorge. O que você pode falar uma pinceladinha sobre isso pra gente? Porque eu gosto muito de falar para a família. E muitas vezes dentro de uma casa, tá lá o garotão de 20 anos, com um treino submáximo, nutrição submáxima, tomando um monte de coisa, e o avô muitas vezes está lá deprimido, debilitado, ele poderia se beneficiar muito mais daquela testosterona, provavelmente, do que o garotão lá com 20 anos, né? Com certeza, muito mais. Só que por uma questão de preconceito, ele não é tratado adequadamente. Não surge um diagnóstico de deficiência de testosterona nesse idoso. Então, se a gente pensar nos efeitos da testosterona, quais seriam as funções da testosterona no organismo, principalmente no homem? Manutenção da massa muscular, e a gente tem que pensar a massa muscular não como estética, não é para o cara ficar fortão, não. É sustentação, autonomia, de ir ao banheiro, pegar um livro aqui, então isso tá ligado à massa muscular. Levantar do vaso sanitário, coisas assim, né? Funcionalidade. Funcionalidade. Manutenção da massa óssea, por isso que memória. Isso, tem receptores androgênicos no osso. Por isso que vários esteroides, o grande exemplo é a Decadurabolin, muito bem-vinda para a manutenção da massa óssea, principalmente do público feminino, idoso. Quantas mulheres idosas são beneficiadas com o uso de nandrolona? Só que devido a um preconceito, até mesmo um grande receio da própria paciente em utilizar nandrolona. Ó, Jorge, deixa eu fazer um parênteses aqui. Minha mãe provavelmente deve estar assistindo a live. Mãe, o doutor Felipe Pereira prescreveu nandrolona para ela e eu que aplico, né? E ela fica correndo da aplicação. Tá aí, mãe. Ó, vê se você acredita agora, mais um profissional extremamente gabaritado mostrando benefícios da nandrolona para a saúde óssea na sua faixa etária, tá? Então, prepara a bunda aí que eu vou dar uma pinicada em você já, viu? É o público mais beneficiado. Idosa, pós-menopausa, com perda de massa óssea, perda de massa muscular. Esse é o público perfeito aí, lógico, tirando todas as contraindicações que podem surgir, é o público ideal para administração de decanoato de nandrolona, a Decadurabolin. Então, manutenção da massa óssea, estabilidade de humor, atua sobre a saúde sexual, atua sobre a saúde mitocondrial.
Então, se a gente pensar, né, atua sobre a saúde cardíaca, então se a gente pensar que o idoso, devido ao próprio envelhecimento, vai ter quedas hormonais, inclusive uma queda de testosterona, a gente pode pensar no comprometimento dessas funções. Perda de massa muscular, então isso faz com que o idoso fique extremamente comprometido do ponto de vista funcional. A alteração também na massa óssea, ele tem mais queda, ele tem mais fratura óssea, ele tem mais perda óssea, então ele também fica comprometido da sua qualidade de vida. Alteração da saúde sexual, o idoso começa a ter disfunção sexual, disfunção erétil, queda de libido, isso também vai comprometer sua qualidade de vida. O idoso, ele fica muito cansado, muito indisposto, porque a testosterona tem essa função mitocondrial. E uma coisa muito interessante, como eu falei, ela estabiliza o humor. Se a testosterona ela tá baixa, ela tende a dar um humor mais distímico, como se fosse uma depressão. Quantos idosos chegam hoje no médico e são diagnosticados com depressão e é passado um antidepressivo? Que não seria um medicamento ruim, mas naquele idoso, talvez se pedisse um exame de testosterona, ele seria diagnosticado com hipogonadismo e poderia ser beneficiado com o uso da testosterona. Jorge, né, mudando até de público agora, eu passei já por isso e vejo muitos pacientes em situações semelhantes. Tá lá o garotão, faz o seu ciclo, vamos entrar já na parte de uso para uso estético agora, faz o seu ciclo, aí aquele famoso, de repente, começa a sentir, enfim, desanimou por algum motivo do treino e tal, e para de uma vez. Aquela testosterona total que estava em 1000, de repente ela vira 150. E ele começa a ter sinais, sintomas depressivos, sem disposição. Aí ele vai no psiquiatra. O psiquiatra, de uma época da medicina apenas curativa, porque hoje é uma fase preventiva, médicos como você trabalham a prevenção além do tratamento de doenças, mas isso é muito recente. Ele não solicita exame nenhum e dá-lhe antidepressivo e vai derrubar mais ainda aquela testosterona, a pessoa vai mais pro buraco ainda, né? Então, isso é muito comum também, né? Esse hipogonadismo secundário ali ao uso de uma dosagem suprafisiológica, muitas vezes até sem necessidade, e para de uma vez e entra nesse quadro depressivo, entra literalmente em um buraco, né? Um buraco mesmo. E a gente pode até fazer um adendo aqui a respeito da queda de testosterona. Obviamente, esse jovem ele vai cursar com disfunção sexual, seja uma queda de libido, uma dificuldade de ereção, ou não nem acontecer ereção. E ao procurar o psiquiatra e ser prescrito o antidepressivo, na maioria das vezes o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, vai piorar mais ainda a queda de libido desse indivíduo, né? É esperado. Então fazer com que ele perca mais qualidade de vida e ele fica muito indisposto, ele fica muito desanimado, né, com toda a situação dele e com todo o tratamento, né? E uma coisa muito interessante que você disse, Rodolfo, que é o seguinte, é a respeito desse crash hormonal. Por isso que eu falo da importância do médico conhecer sobre esteroide. A nossa posição aqui não é fazer uma apologia. Você sentou na minha frente, dar esteroide na pessoa. Não. É você saber tratar o usuário. Por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui que é muito contraintuitiva, mas só quem trabalha com isso consegue entender. Todo usuário de esteroide que está com problema relacionado a esse uso de esteroide, a gente não tira de uma vez. É contraintuitivo. O tratamento de colaterais, ele passa pela redução de dose, mas não da parada abrupta. Porque isso é um grande tiro no pé do paciente. Que é a primeira medida. Comecei a sentir uma leve ginecomastia, vou parar com esse negócio. Isso. Né? Ou por orientação médica. Para tudo isso agora, porque tá errado. Vai te matar, tá errado, isso aí você vai morrer. O que acontece? A parada abrupta, já que esse indivíduo tá com o eixo suprimido, esse indivíduo ele tem ali, ainda que ele tenha a testosterona circulante de forma exógena, só que ela vai cair de meia vida em meia vida. Então, em torno de 4 a 5 vezes a meia vida dessa última droga que ele utilizou, ele começa a ficar muito clínico. Então, na maioria das vezes, ele fica pior do que ele chegou no consultório. Perfeito. E Jorge, você tocou num assunto que eu acho de saúde, formação de saúde pública para a gente estar orientando aqui. Testosterona e libido. Primeiro homens, depois mulheres. Perfeito. Falando de homens, o que eu observo? No passado, quando eu comecei a ter contato, principalmente empírica, de uma forma empírica, com os esteroides, porque não tínhamos qualquer tipo de embasamento como nós temos hoje, qual que era o clássico?
vai fazer um ciclo. Exemplo, vai usar Deca com Durateston, sempre usa ali ou um tamoxifeno ou um anastrozol, e muitas vezes se bloqueava tanto, isso é muito comum até hoje, se Uhum. bloqueia tanto ali o seu estradiol que a pessoa está com uma testosterona lá no teto, mas libido lá embaixo, Opa. né? E isso era o que sempre se via, hoje ainda, mas hoje o que está acontecendo? Adiciona um tadalafila no ciclo, né, Aham. para garantir ali a função sexual, né, se é que vai ajudar algum tanto assim, mas vai virando essa polifarmácia. Uhum. Fala um pouquinho para a gente, Jorge, dessa relação testosterona e estradiol, porque a visão de quem está usando uma testosterona, estradiol tem que estar lá embaixo porque ele é Uhum. péssimo. Né? Sim. É um hormônio predominantemente feminino, então ele não pode estar Isso. presente aqui no meu corpo. É só testosterona. Uhum. Quanto mais Sim. testosterona, melhor. Essa relação aqui no homem, Jorge, comenta com Uhum. a gente, por favor. Tá. A gente tem dois pontos aí a comentar em relação do uso de texto e libido. Primeira coisa, Rodolfo, é uma das queixas que mais aparece no consultório. Todo dia que eu abro caixinha de perguntas vai aparecer isso. Doutor Jorge, eu comecei a usar uma testosterona e minha libido tá baixa. Eu fiz o exame de testosterona, deu 3.000 e minha libido tá baixa. Peraí. Libido, desejo sexual, tesão, vontade de transar, não é só testosterona. Existe uma caralhada de coisa que vai estar envolvida com tudo isso. Então, primeiro, um paciente que ele senta na minha frente e ele está queixando de queda de libido, qual que é a pergunta mais capciosa que eu pergunto para ele? Sujeito, a sua queda de libido, ela é com uma pessoa específica ou ela é com todo mundo? Porque se for uma pessoa específica, poxa, problema no relacionamento. Às vezes, o indivíduo já não gosta mais da esposa, não gosta mais da sua parceira, do seu parceiro. A gente tem que levar isso em consideração. Será que não existe um contexto multifatorial para essa queda de libido? O sujeito está passando por um estresse violento. Sei lá, a mãe está com câncer. Cara, Quase ninguém está estressado hoje em dia, né? estressado. Quem não vive estressado hoje? Problema financeiro, problema dentro de casa, queda de libido. O sujeito tá cansado. Ué, o cara sai 5 horas da manhã de casa, volta 9 horas da noite, tem que jantar, tomar banho. Ué, libido não Pô, vai as nem crianças para aparecer. dormir. Ué. É muito plausível isso, porque, Rodolfo, atividade sexual é uma atividade que demanda muita energia. Ela serve para gerar uma vida. Então, E se sem eu. contar, né, Jorge, que a É, gente transa geralmente na hora errada, né? A gente transa à noite, sendo isso, que à o período noite, deveria ser de matutino que é o manhã. nosso ápice, né? Isso. Deveria ser de manhã. Exato, tem que mudar toda a sociedade, pessoal. É, Primeiro ponto, de manhã todo mundo transando, à tarde trabalha um pouquinho, à noite descansa aí, ok, acabou o dia, aí, vidão, hein? exatamente. Então é importante que a gente leve em consideração o contexto multifatorial da queda de libido, né? Que também tem fatores externos e também pode ter fatores internos. Não é só testosterona, não é só pelo fato de eu usar uma Durateston, uma Enantato, que eu vou ter libido mais alto. Então isso é importante que a gente tire da cabeça do paciente. Outra coisa que, de fato, você entrou é esse contexto de polifarmácia. O que mais acontece hoje nos consultórios médicos quando a gente recebe um paciente usuário de esteroide? Ele pensa o seguinte: eu vou começar um ciclo. Então, se eu estou fazendo um ciclo, eu quero evitar a ginecomastia, dá-lhe anastrozol. Eu quero evitar o aumento da prolactina, dá-lhe cabergolina. Eu quero evitar o problema no meu fígado, dá-lhe silimarina, e assim por diante. Então, ele quer evitar todos os problemas e ele usa medicamentos para tentar controlar esses colaterais. Só que a gente tem que lembrar que tem colaterais desses medicamentos também. No tocante inibidor de aromatase, é muito corriqueiro essa prescrição demasiada, preventiva, entre aspas, do inibidor de aromatase, anastrozol, letrozol, exemestano, em doses altíssimas. Então, quando o indivíduo ele aumenta a sua testosterona, porém suprime o seu estradiol, ele vai cursar tanto com queda de libido quanto diminuição da potência de ereção. É aquela ereção meia bomba. Então vai acontecer nesse indivíduo. E ele não sabe por quê. Perfeito, perfeito. E sem É. contar também que quando a gente suprime demais o estradiol, maior risco de lesões, Hum? né? Acaba, principalmente a pessoa está É. treinando muito pesado, aumenta o É. potencial de força por causa do ciclo em si. E ainda estradiol suprimido, risco de lesões
acaba sendo muito Lesão, grande também, né, Jorge? aumento do risco cardiovascular, diminuição da imunidade, risco de fraturas ósseas. A gente tem que levar tudo isso em consideração, até mesmo vai ser um fator limitante para a hipertrofia. Maravilha. Agora, Jorge, puxando o lado para as mulheres. Uhum. Depois que as mulheres, né, começaram a ter essa visão sobre testosterona e possibilidade de reposição hormonal, eu observo que agora tudo a testosterona, a princípio, vai resolver. Aham. Seja por meio de um implante, ou seja por meio de um uso oral, gel, etc. Sim. Seja libido, seja ganho de massa muscular. Ah, não ganho massa muscular porque minha testosterona está baixa. Mas assim, Aham. baixa muitas vezes. Tava lá no exame 50, foi Aham. para 40. Ai, meu Deus do céu, Rodolfo, olha só, caiu minha testosterona. E Aham. agora eu não tenho, não estou conseguindo resultado por isso. Fala pra gente um pouquinho essa avaliação do nível de testosterona em mulheres por meio de um exame laboratorial. Porque, a princípio, Jorge, me corrija se eu estiver errado, o principal é para verificar um hiperandrogenismo na mulher, uma Com testosterona certeza. muito alta e não essas diferenças mínimas em um Aham. marcador laboratorial, que a gente tem que ser sincero também, não é exatamente perfeito aquelas diferenças tão pequenas. Né? Quando a Não. gente olha um exame, a gente acha que aquilo é 100% perfeito, mas depende de fatores de coleta, a pessoa ir a pé ou ir de carro para o laboratório, chegar lá e já ser atendida, chega lá Aham. uma enfermeira que fura errado 10 vezes, tudo É, isso vai interferir no exame, desde o jejum correto, hidratação, enfim, né, vários fatores. Mas vamos falar, testosterona, mulheres, libido, ganho de massa, reposição, quando entra, se é que entra. Faz um geralzão pra gente sobre esse assunto que galera pira com relação a é. cada um fala uma coisa. Vamos lá, Jorge, você Cara, explicando o pra negócio é o gente. seguinte, né? A questão da mulher, a gente também pode voltar àquela mesma linha do homem de entender que libido é multifatorial. O que eu mais recebo, Rodolfo, e até mesmo tendo uma visão até mesmo psicológica da coisa, são mulheres que procuram o serviço médico na tentativa de tentar já achar uma justificativa plausível do porquê da libido dela tá baixa, muito mais para tentar agradar o parceiro. Aquela mulher que Perfeito. fala, ah, tá justificado, amor, por que que minha libido tá baixa? E às vezes é um problema no relacionamento, é um problema de um contexto multifatorial que deve ser investigado e deve ser abordado de uma maneira comportamental. Mas pensando na testosterona na mulher, também uma testosterona alta não garante uma libido melhor, porque também existem outros fatores orgânicos que vão mediar a libido. Um grande exemplo disso é a mulher com SOP, que a mulher ela tem um padrão hiperandrogênico e não necessariamente ela tá com uma libido alta, Excelente exemplo. não é? Porque isso a gente tem que levar em consideração. Em relação à testosterona em mulher, no tocante dosagem, é um método muito falho. A testosterona, a dosagem de testosterona na mulher, ela é muito melhor para a gente falar que ela tá alta do que para falar que ela tá baixa. Por quê? Por quê? Existem algumas justificativas para isso. O exame de testosterona, ele pega o flash da testosterona no sangue. Diferente do homem, a testosterona ela é produzida de forma majoritária no testículo, que vai ser liberada ali no sangue. Na mulher, tem três formas de ser produzida a testosterona: 25% no ovário, 25% na adrenal, que vai ser dessas duas formas vão ser liberadas para a corrente sanguínea. Porém, 50% da testosterona é de conversão periférica dentro da célula, que é uma forma que não tem como medir. Então, por isso que você está contabilizando, em tese, uma testosterona de 50% da produção feminina. Então, por isso que o exame de testosterona não é bom para você falar, ah, ela tá baixa, eu vou precisar repor. Não é assim que a gente faz. Nossa, tomara que tenha muito médico assistindo isso daqui, Jorge. É, Tomara, tomara. isso. Hoje, o que as sociedades médicas recomendam são duas visões. A sociedade, principalmente de endocrinologia, que acaba sendo mais conservadora, ela recomenda o uso de testosterona para a mulher, principalmente na mulher com menopausa, a mulher pós-menopausa, que está cursando com uma coisa chamada desejo hipoativo sexual. Então, essa é a principal indicação de uso de testosterona para a mulher,
de acordo com a Sociedade de Endocrinologia. Algumas outras sociedades, eles tomam muito como base um consenso chamado Consenso de Princeton, que ele definiu que a gente pode utilizar a testosterona na mulher dentro de um contexto de síndrome da insuficiência androgênica. Ou seja, aquela mulher que clinicamente você detectar que ela está com queda de testosterona devido à sua clínica, aquela mulher que está com baixa libido, humor disfórico, uma oscilação do humor também, desmotivada, cansada, com alteração, com dificuldade da sua composição corporal, e você descarta outros fatores que possam justificar isso, você até poderia começar o uso dessa testosterona de forma empírica. Só que aí, óbvio que isso tudo com acompanhamento médico, e você começar com doses menores para sentir, né, a resposta clínica dessa mulher. Nossa, meia, meia. Até, Jorge, um comentário aqui, né? Mulheres em menopausa, com histórico de câncer e tal. É muito comum relacionarmos essa questão. Um determinado quadro clínico, uma determinada predisposição familiar com o uso de hormônios. Mas aí é a questão, uma pessoa com níveis hormonais inadequados, ajustando esses níveis, ela estará melhor também para... Isso. Até com relação à sua saúde em si, essa visão como se fosse apenas algo é que as pessoas têm a visão apenas do abuso, né? Isso. E não de uma reposição quando necessária, né, Jorge? Sempre que eu vejo essas perguntas, já me vem à mente essa visão. Bom, Claro, uma situação como essa, um abuso, óbvio que vai ser ruim para essa pessoa, mas muitas vezes ela necessita de uma reposição que vai estar ali auxiliando, inclusive, a sua saúde. Vem até caindo por terra a questão do aumento da predisposição de câncer de próstata, né, Jorge? Com relação a homens e reposição hormonal, que era um dilema até muito pouco tempo atrás, né? Isso, com certeza, com certeza. Eu costumo enxergar, Rodolfo, de uma forma extremamente simplista o que eu vou falar aqui, descartando N fatores que possam contribuir. Eu costumo falar que o hormônio existem dois problemas, a falta e o excesso. Então a gente, né, sempre avaliar o paciente. E você tocou num assunto extremamente importante, essa relação de testosterona e câncer de próstata. O primeiro questionamento que a gente tem que ter, né, isso respaldado cientificamente. O primeiro questionamento que a gente tem que ter como profissional médico, será que você nunca se perguntou no seguinte, sobre a seguinte situação? Qual que é a maior prevalência? Em que público que existe uma maior prevalência de câncer de próstata? É um público mais novo ou é um público idoso? Idoso. E no público idoso, por que existe uma testosterona mais alta ou uma testosterona mais baixa? Uma testosterona mais baixa. Então, será que as pessoas nunca se perguntaram em relação a isso? Então, olha que interessante, Rodolfo. Essa questão do uso de testosterona com desenvolvimento de câncer de próstata, você acredita que isso, inclusive, foi comemorado 80 anos desse mito, que foi um mito de um estudo extremamente mal delineado, de um médico chamado Dr. Huggins, que, inclusive, esse estudo ganhou o prêmio Nobel, que ele começou a fazer alguns comparativos de pessoas que eram castradas e depois eu reintroduzia a testosterona, o aumento de um marcador chamado fosfatase ácida, que não tinha na época o PSA. Então, a pessoa ela aumentava a fosfatase ácida quando eu introduzia a testosterona por 14 dias, e quando eu fazia uma castração química dessa pessoa, eu diminuía a fosfatase ácida num N igual a 3. E ele publicou apenas de um dos participantes esse estudo. E esse estudo ganhou o prêmio Nobel. E como é que você ia discutir a respeito do prêmio Nobel, de um estudo que ganhou o prêmio Nobel na época? Então, isso tudo foi sendo cunhado socialmente a respeito desse mito. O que a gente entende hoje, e desde a década de 90, alguns estudos começaram a surgir delineando toda essa situação, é que a próstata, que é um tecido onde tem receptor androgênico, mas é um receptor androgênico diferente do muscular, porque ele sofre saturação.
Então, ela recebe um estímulo hormonal androgênico, da testosterona ou da dihidrotestosterona, e ela cresce. Por isso que o adolescente, que está num processo de estirão, ele está tendo um desenvolvimento ali da sua característica masculina, ele tem aumento de testosterona, ele tem também um crescimento prostático. Só que ela satura. Então, ela cresce até certo ponto. Então, o que acontece? Existe uma saturação desse crescimento, mas não a ponto de desenvolver um crescimento de próstata. Então, hoje, a gente entende que o desenvolvimento de hiperplasia prostática benigna ou até mesmo câncer de próstata está muito mais relacionado com testo baixa, estradiol alto e até mesmo a DHT alta, do que com testosterona alta. Inclusive, se torna seguro um paciente que realmente precisa, porém que está com algum problema prostático, de você fazer uma reposição de testosterona com ele. Maravilhoso, Jorge. Agora vamos entrar em abuso, né? Essa semana mais um grande atleta faleceu no fisiculturismo. Eu acho que algo é fato, né, Jorge? Não é um esporte 100% seguro, claro, é um esporte que não tem controle de doping, onde os atletas usam de tudo e mais um pouco, e claro, alguns têm predisposição, podem ali ter maiores complicações. Agora, o que tem me chamado a atenção de uma grande diferença no fisiculturismo da geração atual, das anteriores, eu sou um amante do fisiculturismo desde criança, eu vejo um prolongamento da carreira. E isso eu vejo como algo muito perigoso. Então, atletas com mais de 40 anos, continuando com treinos extremamente intensos e com uso, né, de recursos hormonais altíssimos, em dosagens altíssimas. No passado, Arnold Schwarzenegger, poxa, se aposentou super jovem. Lee Haney, 8 vezes Mr. Olímpia, se aposentou jovem. Jovem que eu digo, bem antes de 40 anos. Dorian Yates se aposentou com 36 ou 37 anos. A gente teve o exemplo do Ronnie Coleman, que teve um prolongamento da carreira e se machucou demais, porque, claro, envelhecimento. Por que a gente não tem um jogador de futebol com 45 anos em campo? Em envelhecimento, né? E no fisiculturismo eu vejo esse prolongamento de carreira, claro que temos exceções, Dexter Jackson, etc., mas se torna cada vez mais perigoso conforme você vai envelhecendo, obviamente, você manter esses níveis, né, de risco tão grandes. Sem contar, eu acho importante esse ponto, a gente não está falando de drogas onde se tem total controle daquela origem, né, Jorge? Aí entra o mercado underground. Então, é um esporte onde o uso de substâncias feitas, sabe lá Deus onde, são muito utilizadas. Então, às vezes, é tanto metal pesado, tanta contaminação que, poxa, é mais um agravo à saúde, além da molécula hormonal em si, molécula de testosterona, ou seja lá qual outra, né? Então, é difícil a gente relacionar um esporte onde se usa tanta coisa, drogas até muito mais perigosas, desde insulina, diuréticos, aplicações localizadas, né? Hoje está virando algo totalmente plástico. Começou com aplicações de óleo, os famosos Synthol, e hoje até Metacril, e estão construindo músculos muitas vezes, e que você olha, você vê a perfeição. Você só vai ver realmente aquela montagem quando o atleta perde aquela massa muscular, quando ele se aposenta, e você olha, após aparecer, né, aquela falsidade no músculo, né, Jorge? Faz uma abordagem para a gente desse abuso, mercado underground, o que vem acontecendo, seja no fisiculturismo profissional, mas também pela molecada incentivada por canais de YouTube que só pensam em ganhar seguidores, etc., e não tem qualquer tipo de comprometimento com a saúde pública em geral, né? O meu livro aqui, eu tô com 5 processos. Um filho da puta desse aí que fica sendo patrocinado por mercado underground, tá lá com milhões de seguidores, vários, né? Na rede social. Olha o nível do mundo, né? Exatamente. O mundo não é justo, Jorge, isso é ponto final, né? Mas a gente entendeu o processo, né, Rodolfo? Hoje todo mundo é juiz, todo mundo é expert em tudo, né? E quem explica muito bem é o efeito Dunning-Kruger, né? A gente explicar toda essa questão. Ou seja, quanto mais você entende do assunto, mais inseguro você fica de falar. O Rodolfo mesmo. É o famoso depende, né? Pergunta uma coisa, opa, depende. Rodolfo, né? a gente pode até trazer para a sua área. Você, quantas palestras você já deu? Quantos pacientes passou pela sua mão? Então, hoje você vai falar de um assunto, digamos que mais corriqueiro. Por exemplo, o emagrecimento. Quando você vai montar uma palestra,
Cada Eu vez tenho mais certeza que difícil. você fica inseguro de falar. É cada vez mais difícil. Não é? E hoje o profissional ele tá aqui na rede social e tudo é muito fácil. Poxa, emagrecer é simples fazer um jejum intermitente, como se fosse algo muito assim, Restrição muito calórica, ponto final, né? ponto final. E não é bem assim. E não é bem assim. Então, se a gente pensa nesse contexto de abuso, a gente tem que levar em consideração o contexto também multifatorial da coisa. Quem é essa pessoa que está fazendo uso? Será que é uma pessoa que já era predisposta? Será que é uma pessoa que já tinha um problema de base? Isso a gente tem que levar em consideração. Qual droga foi utilizada? Existem drogas diferentes, têm comportamentos diferentes. Temos que levar isso em consideração. Dose utilizada. O indivíduo que ele utilizou, por exemplo, 30 miligramas de oxandrolona, eu não posso tratar ele igual ao indivíduo que usou 3 gramas de droga. Então, eu não posso tratar da mesma forma. O tempo de exposição. O indivíduo que usou por 2 meses é totalmente diferente de um indivíduo que usou, 21. pegando pela longevidade, 20 anos de uso. Outra coisa que você pontuou, o contexto também da polifarmácia. A utilização de medicamentos no intuito de prevenir colaterais e ou potencializar o efeito do esteroide, inclusive medicamentos que têm um efeito muito mais deletério para a saúde e de morbimortalidade do que o próprio esteroide. Diuréticos, insulina, estimulantes, que isso vai ter uma repercussão cardiovascular do paciente. Outra questão também, esse paciente, esse usuário de esteroide, ele vem em acompanhamento médico, porque alguns pontos, do ponto de vista de colaterais, poderiam ser detectados previamente, até chegar num infarto, por exemplo. Usuário, eu costumo dizer que ele chega para o médico diante do aparecimento de colateral que ele vê. Ninguém fala assim, poxa, hoje eu tô com uma dislipidemia, viu? Hoje o meu hematócrito bateu. Então, não, ele procura o médico quando ele vê um aumento de queda de cabelo, espinhas, uma disfunção erétil, né? Só que são coisas que, lógico, que não subjugando a importância de um tratamento de acne, mas a acne não tem uma morbimortalidade como um aumento de hematócrito, uma dislipidemia, que pode aumentar muito o risco cardiovascular e levar o indivíduo a um evento cardiovascular. Um infarto, um AVC, um tromboembolismo pulmonar, uma trombose. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E você citou muito bem as fontes. Onde que esse indivíduo está adquirindo? Na maioria das vezes, no underground. Que são drogas que você não tem a confiabilidade do ponto de vista quantitativo. A confiança é, meu amigo tomou, deu resultado. La confiança, la garantia sou eu. Então, assim, drogas com alteração quantitativa, qualitativa, tá escrito lá, enantato de metenolona, e realmente é propionato de testosterona. Cara, isso é o que mais acontece. Quantas mulheres falam que estão utilizando Primobolan e não estão usando Primobolan? Não vão utilizar Primobolan pagando R$ 120 no vial. Então a gente tem que levar em consideração contaminação por metal pesado, contaminação por material biológico. Quantos casos a gente vê de abscesso, onde o indivíduo utilizou um estanozolol aquoso, por exemplo, e deu um abscesso no ombro, por exemplo. Ele, muitas vezes, ele vai cursar com perda morfológica daquela região. Então, tem todo isso que tem que ser levado em consideração. E até um ponto, Jorge, falar sobre a questão competitiva, o que eu observo? Quando a gente atende um atleta olímpico, né, que estava na busca da medalha de ouro e foi medalha de prata, ele chega no seu consultório, ele busca alguma justificativa no sentido, pô, o cara estava melhor mesmo do que eu. Ou, pô, eu falhei um pouco no treino, faltou a mente, faltou alguma coisa. Ele nem, claro, não vai tocar nesse assunto relacionado a drogas, porque hoje o controle de doping é grande, é muito grande. E por mais que falem por aí, pelo menos todos os atletas que eu acompanhei até hoje na minha carreira, atletas olímpicos, atletas do UFC, não existe como você ficar burlando, a não ser que faça estratégias que vão... É um assunto para outra live, fora aqui da realidade do atleta brasileiro, né? De ficar passado ou durante o período de treinamento estar escondido em algum país longínquo, sei lá onde, enfim. Mas a realidade é essa, o atleta olímpico ele é na raça, é técnica e suor e raça, etc. Agora, o fisiculturista, ele chega no consultório, pô, cara,
que esse pessoal está tomando, né? Ou eu preciso tomar mais. Então vem naquela obsessão que para ser campeão tem que tomar cada vez mais e mais e mais. E isso, claro, pode levar essa pessoa ali a um evento cardiovascular e outra complicação seríssima à saúde. Mas isso também, Jorge, trazendo mais para a realidade do nosso público, do dia a dia, aquela pessoa que não está conseguindo atingir o seu resultado estético, ela acha que aumentando a dosagem, simplesmente é aí que está o segredo. E não é ajustar um sono, não é ajustar a alimentação, manejar o seu estresse, ou aceitar a idade. Eu acho que isso também é algo que a indústria faz as pessoas acreditarem que a idade é só um número. Depende, né? Depende de vários fatores. É só um número no sentido de você ser melhor hoje do que a versão anterior. Você pode daqui 10 anos ser mais jovem do que hoje. Isso eu acho fantástico. Agora, no nível esportivo, é uma linha de corte. Ninguém aprende a nadar com 40 anos e vai ser campeão olímpico. Ninguém, uma mulher com 50 anos que quer ter uma coxa do tamanho da Graciane e está treinando há um ano, passou o tempo. Se ela tivesse 15 anos de idade, ela conseguiria conquistar isso depois de 10, 20 anos de treino, uma vida, né, de dedicação. Então, essa obsessão das pessoas, muitas vezes, para conquistarem resultados inatingíveis dentro do seu estilo de vida, porque aquela mulher que tem 3 filhos, marido, trabalha fora e só tem tempo 3 vezes por semana para ir na academia, ela não vai ter um físico de uma moça fitness, né? Mas ela pode ser uma melhor versão dela mesma. Então, essa obsessão por conquistar resultados que são inatingíveis leva àquela visão de, poxa, eu não estou conseguindo, vou aumentar a dose. Ah, tá com médico, legal, prescreveu lá 5 miligramas de oxandrolona, ela passa a tomar 10, e 15, 20 por conta própria e vai virando essas lambanças que a gente vê, né, Jorge? E são várias coisas que a gente poderia citar, né, Rodolfo? Primeira coisa que você até começou a conversar a respeito de atletas profissionais, hoje, o atleta profissional, quando a gente compara 2 atletas, basicamente eles usam as mesmas drogas. O acesso é o mesmo. As estratégias são basicamente, entre aspas, as mesmas. O que vai diferenciar um atleta de outro? A genética, a adesão à dieta, a constância. E as renúncias, né, Jorge? As renúncias, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que isso é importante as pessoas aceitarem. As pessoas só pensam no que vão adquirir, esquecem das renúncias. Isso. Né? Pela intimidade que eu tenho, como se fosse um pai para mim, Valdemar, que conviveu com o Dorian Yates durante toda a carreira do Dorian. O Valdemar me disse, tive prazer de estar com o Dorian várias vezes, fez 6 vezes Mister Olímpia, e ele disse, ouvi isso dele, durante toda a minha carreira, durante, se não me engano, 12 anos, a minha vida era sono, acordar, academia, casa. Não tive qualquer tipo de vida social em todo esse período. Foi a renúncia dele e, na época, foi o atleta imbatível. Agora, a pessoa não quer renunciar à balada, não quer renunciar vários problemas que ela tem, que ela curte também esse outro estilo de vida para ter um determinado objetivo. Isso vai até na nossa vida profissional, né, Jorge? Opa, com certeza. Tudo, né? Tudo. Renúncia. Quanto você está disposto a renunciar para adquirir algo, né? Seja um físico, seja um diploma, uma carreira, né? Eu costumo dizer que o sucesso ele está muito mais relacionado com renúncia do que com escolha. Escolha total, faz. Total. Escolher é fácil. É o que você vai renunciar. É o que você está deixando para trás, não o que você está assumindo. Assumir algo novo é fácil. O problema é deixar para trás o que a gente já tem. Zona de conforto. Exatamente. Hoje a gente pode comentar também, Rodolfo, da grande popularização do esporte, que isso vai fazer com que as pessoas fiquem extremamente motivadas, né? E principalmente por vários canais de fisiculturismo. Então fica o leigo, né? Fica extremamente motivado a atingir aquele físico e ele, como ele não tem o conhecimento técnico, ele acha que é só usar alguma coisa. E outra coisa também é a grande acessibilidade ao esteroide. Hoje é mais fácil do que pedir uma pizza. Muito mais fácil do que antigamente. A gente, para comprar a Durateston, antigamente, Deus me livre, era um custo. Era por debaixo dos panos. Hoje o cara, ele tem os próprios Instagrams, ele tem o WhatsApp, um contatinho. A questão é ser verdadeira a Durateston, né? Mas comprar, ele compra. Né? Chega pelo correio, o cara faz um Pix e chega pelo correio. Então, isso tudo faz com que eu consigo enxergar um público que vem em ascensão de usuários. A gente consegue até provar isso com revisões sistemáticas. Tem uma revisão que mostra que cerca de 3,3% da população mundial já usou ou usa esteroide anabólico. Então, é um público extremamente grande, exponencial, que vem crescendo.
que faz com que o profissional da saúde, seja médico, seja nutricionista, personal trainer, seja uma grande oportunidade entender sobre essa área, porque é um público que vem em ascensão. E é preciso a gente saber tratar esse público da maneira mais assertiva possível. Nossa, maravilha. Jorge, você vai falando, eu vou pensando toda a minha vida, na verdade. Eu, com 16 anos, fui numa farmácia pela primeira vez e comprei uma Deca Durabolin, né? E ali começou a minha relação com esse mundo, totalmente sem qualquer tipo de informação, orientação, etc. Mas hoje eu vejo as pessoas fazendo gambiarras até maiores do que a gente, há 20 anos atrás, nós fazíamos. Na época não tinha informação. Hoje nós temos informação até demais e o difícil hoje é entender de onde vem essa informação, se ela tem alguma credibilidade realmente ou não. Algo que eu vejo no esporte, no fisiculturismo, esse crescimento, talvez quem é mais jovem e ama o fisiculturismo não vai gostar do que eu vou falar, mas é uma realidade. Hoje o esporte cresceu muito, né? Muito mais do que era, mas ainda é um esporte muito pequeno. Isso. Só que é um esporte lindo, é um esporte maravilhoso e ele só não tem mais ainda visibilidade porque não tem controle de doping. Isso mais atrapalha do que ajuda. E a gente vê atletas que são referências para o nosso esporte sendo patrocinado por laboratório underground, isso mancha o esporte. Por isso que você vai ver um jogo de tênis patrocínio da Rolex e fisiculturismo é só indústria de suplementação alimentar, são patrocínios minúsculos, né? Então eu vejo um esporte dos mais lindos que existem, onde você leva o seu corpo a um extremo de estética, mas que é manchado por esse abuso, né? Não está falando de reposição clínica, daquele totozinho no paciente para ter uma melhoria, não, está falando de abusos realmente que acabam tirando muito brilho desse esporte. Os atletas do passado, Franco Columbu, Arnold Schwarzenegger, Sérgio Oliva e tantos outros, têm ou tiveram uma vida longeva, né? Todos passaram aí dos 70 anos e todos fizeram uso de esteroides na época, obviamente. Agora, hoje, né, nós estamos vendo atletas tendo mortes prematuras por realmente um abuso que antes o esporte, na verdade, era muito mais bonito, era muito mais... Era muito mais popular até nesse sentido de agradar a todos. Hoje ele agrada um nicho muito específico, mas afasta a família, afasta as pessoas, né, desse esporte, que na verdade é maravilhoso, lindíssimo. E eu vejo, né, uma grande também popularização dessas divulgações, né, que igual você falou. Hoje o atleta, né, ele se... E o que eu vou falar aqui pode chatear muita gente, ele se vende por muito pouco, né? Concordo. Então, assim, um saláriozinho ali de R$ 200, R$ 300 por mês, com divulgação e produtos, e o cara começa a divulgar lá, não sei o que, Labs, né? E começa a divulgar na rede social. E por inocência mesmo. Por ponto de desconto. E até porque ele nem sabe a gravidade que isso pode trazer para a sua carreira. Ó, a doutora Fernanda tá até ao vivo aí, minha advogada, porque como eu lido com a parte muito polêmica e por estar muito exposto, eu tenho que ter uma assessoria jurídica para poder me orientar ali em relação até mesmo minhas postagens. Mas hoje o atleta, se eu não estiver falando bobagem, ele vai responder por pelo menos 3 crimes, né? Ó, falsificação de medicamento, tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. A carreira pode ir para o saco assim, ó. Né? E ele responde solidariamente quando cai o traficante. Porque ele estava divulgando. Então ele nem tem noção da gravidade. Para sua pessoa. E aquela história, Jorge, a ética vai desde o nutricionista, do médico, do atleta. Nós somos, independentemente do público que nós temos, no nosso caso, principalmente estudantes, né, de nutrição e medicina, nós temos uma responsabilidade. Então, alguém que é uma referência na área como atleta, ele deve ser um exemplo, se colocar como um exemplo e buscar patrocínios que não possam lhe trazer primeiro problemas para ele e problemas para a população. Você ser patrocinado no mercado underground de anabolizante, isso não é um grande exemplo de um grande atleta. Um Cristiano Ronaldo nunca vai fazer isso. O Michael Phelps nunca vai fazer isso. O Michael Jordan.
Então, esse esporte só vai ser grande se os atletas também pensarem grande, né? Começarem a fugir um pouco desse mundo só de suplemento e agora de drogas, né? E realmente buscar outros patrocínios de outras empresas. Aí sim, fazer esse negócio ficar gigante, né? O atleta utilizando ser patrocinado por Nike, por determinadas marcas que só vão ter a sua imagem associada a um esporte que leve saúde, que a musculação é o esporte maravilhoso, mais saudável que existe, né? Se a gente começar a falar sobre isso, a gente passa aqui horas e horas falando de benefícios da musculação. O problema está nesse abuso e uma falta de controle de doping, né? Que acaba fazendo aquele adolescente que de 15 anos de idade acreditar que ele pode mudar a vida dele se entupindo de anabolizante e não respeitar as etapas com relação à sua evolução, base genética, etc. E a impressão que dá que todo mundo pode ser atleta, né? É só usar o esteroide e se tornar atleta. Esquece o mais importante, que é genética. Ponto final. Seja jogador de futebol, seja o nadador, seja o fisiculturista, a base é genética. Depois, claro, o ambiente familiar, técnicos e tal, isso vai moldando esse atleta. Mas a base é genética, sempre. Exatamente. E quando a gente vem até a rede social e fala, pessoal, é preciso que você procure um profissional, é preciso que você cuide da sua saúde, não é nos vender, mas é uma coisa que é importante pro atleta que vai iniciar o seu uso hormonal ou está em uso hormonal, ele ter esse tipo de clareza, de entendimento da sua situação de saúde, para que ele tenha longevidade na vida mesmo, né? Não só no esporte, mas de vida mesmo. Como vai ser a aposentadoria, o pós-carreira, né, Jorge? Isso o pessoal não anda pensando. Exatamente, né? E com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, eu comecei a usar hormônio com 17. Então, hoje eu uso muito menos devido ao conhecimento que eu fui adquirindo, porque a gente passa a entender que não é o hormônio em si que nos dá um resultado, né? É muito mais do que a gente faz em volta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria, claro, as mesmas coisas, porque me levaram ao mesmo lugar, mas de uma forma diferente. Eu poderia ter pegado aquele dinheiro que eu investi num ciclo e tivesse pagado um personal para me treinar melhor, como hoje eu faço, treino 6 vezes por semana com um personal trainer, para eu poder ter um treino de qualidade, porque depois de tanta maturidade que eu tive, que eu ganhei ao longo dos tempos, a gente passa a entender que o resultado está no treino, está na adesão à dieta, está na adequação do sono, e o esteroide ele vai entrar como uma cerejinha do bolo, um potencializador do que você faz. Que nada perto do que vem sendo por aí utilizado, né, Jorge? Acho que até para a gente finalizar, eu acho que isso vale para o atleta, que pensando no fisiculturismo, que já que não tem o doping, que cedo ou tarde esse atleta vai estar exposto ao uso, né, de alguma substância, que antes disso, pelo menos explore o seu potencial genético. Né? Até eu acompanhei durante anos um atleta, desde que ele era muito jovem, desde seus 14, 15 anos, hoje é um atleta de alto nível no Brasil, mas se ele se despontou hoje, é porque eu segurei ele ao máximo. Eu falei, olha, você vai competir no estreante, você vai natural. Não importa se os outros estão usando. Ele aceitou o desafio e chegou até o Campeonato Brasileiro, na época júnior, sem usar nada. Aí depois, quando ele começou a usar aquele totozinho, bum, né? Ele já tinha chegado muito longe. Então, seja no esporte, seja você que busca algo estético muito alto, explore o seu potencial genético, adeque o seu estilo de vida, ajuste o seu sono, ajuste a sua alimentação, ajuste a sua rotina. E aí, chegou naquele ponto do limite, poxa, aqui realmente está tudo perfeito, eu não estou conseguindo dar um passo adiante. O que é difícil, né? A gente chegar nesse tudo perfeito. Chegou, aí você avalia. Será que também já não é uma distorção da imagem corporal? Você já não está muito bem e você está querendo mais, sem necessidade? Também tem esse ponto, né, Jorge? Né? Para as pessoas, às vezes, quererem cada vez mais, e isso não tem fim. Ou então, não, eu quero realmente dar um passo adiante, aí você vai buscar um profissional e fazer com toda a cautela possível essa cerejinha do bolo e que da maneira certa, eu diria que vai te ajudar a potencializar talvez 10% do seu resultado. Lá essas coisas. Né? Os abusos que vão te trazer maiores ganhos, porém maiores complicações e principalmente, a gente deixa para uma outra live, Jorge, alterações psicológicas. Com certeza. Quantos casamentos que eu não vi acabarem em pessoas, né? A mulher começa a usar um monte de coisa, o marido,
tchau. É, Ou então o o cara contrário. começa a se entupir de esteroide, começa a bater na mulher, vira um caos. Quantos relacionamentos também que não sofrem por isso? E várias situações profissionais, etc., devido também a esse abuso. Mas aí fica aí para uma outra oportunidade, Eu, Jorge. eu costumo dizer que o resultado, pessoal, não tem como a gente desassociar, né? Falar, olha, esse medicamento chamado esteroide, eu vou excluir a parte estética, eu vou usar só pela parte da indicação, do tratamento dele. Não. O efeito terapêutico, ele não é desassociado do efeito estético. Então, é importante que a gente deixe muito claro. Porém, pessoal, resultado, digamos assim, o aumento da massa muscular, por exemplo, ele entra dentro de um contexto de uma curva logarítmica. Até certo ponto, eu aumentando a dose, eu consigo ter um efeito de aumento do seu resultado. Porém, depois de certo ponto, outras coisas se passaram a ser fatores limitantes e passa a entrar num processo de estagnação. Porém, colaterais é uma curva ascendente. Então, quanto o resultado é uma curva logarítmica, os colaterais, os eventos adversos, é dose dependente. Então, por isso que tende a subir com o aumento da dose. Então, por isso que é uma linha tênue, que Ah, a gente, como profissional, a gente está atento a tudo isso e tem que orientar o paciente da melhor forma, demonstrando conhecimento, porque é difícil nós, como profissionais, falarmos para ele, você vai usar uma ampola de Deposteron por semana e ele está vendo vídeos de canais do YouTube tomando onde, seis. né, seis, é trembo, é GH, é insulina e IGF-1. Então, isso tudo é um grande cabo de guerra, que a gente consegue fazer isso com esclarecimento, né? E com muita informação, por exemplo, através dessa live. Aí fica também a orientação para profissionais de saúde, Jorge, o médico, o nutricionista. Aham. Nós somos educadores. A Isso, visão apenas de prescritores é errada. Você simplesmente escrever isso. lá oxandrolona e tal, 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 é moleza. Você É, precisa educar o seu paciente sobre aquilo, o porquê daquela prescrição. É famoso, aquele médico tradicional, sei que você é assim, de pegar o papel e caneta e fazer um isso. desenho, né? Ou no tablet, né, Jorge, igual você gosta, mas desenhar, mostrar ali É, no paciente o que vai acontecer no seu eixo hormonal, com aquela utilização, o que vai beneficiar, o que não vai, etc. Jorge, a gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui, hein? com Não vai ter certeza. jeito. Vamos combinar daqui a algumas semanas Com mais um certeza. bate-papo. Pessoal, acompanhem, né, quem ainda não acompanha, no Instagram do Jorge, tem lá o link para os seus cursos, né, Jorge, que você oferece com relação a esse assunto. Eu acho Isso. extremamente válido. Tem algum disponível nesse momento ou não? Nós estamos com as matrículas fechadas, né? Até porque fechamos a quarta Mas turma fiquem atentos aí, pessoal. semana passada. Hoje eu capacito médicos, né, nessa área de entendimento a respeito do esteroide, para que eles proporcionem mais saúde, né, para o paciente que chega no seu consultório procurando ajuda, né, para você não recriminar esse paciente. Sai daqui, pega seu dinheiro de volta. Eu não trato o paciente igual a você, não. Eu ensino esses colegas a dominarem o conhecimento a respeito de esteroide para justamente proporcionarem mais resultado para esse paciente, mais acolhimento dentro desse uso hormonal. E para as pessoas também que a gente está falando aqui para procurar um médico, pode ser uma grande objeção o fato das pessoas falarem, mas é muito caro eu procurar um profissional. É muito importante que a pessoa ela entenda que a saúde dela é um bem que não é comprável, né? É algo que não tem como a gente estimar o preço disso. Porém, a gente entende a limitação financeira da maioria das pessoas que possam assistir uma live como essa, entender sobre o assunto, mas ter a dificuldade de ter o acesso, devido também à escassez de profissionais que Profissionais. realmente entendem do assunto. Então, pensando nisso, o meu curso, né, que é o Inteligência Anabólica, que inclusive o Rodolfo é aluno também, eu consegui adaptar um modelo chamado Ambulatório Solidário de Atendimentos ao Usuário de Esteroide. Assim como na medicina, na nutrição também você teve isso, Rodolfo, de ter um preceptor. Então, você passava para os seus colegas, né, de faculdade para dentro de um consultório e atendia esse paciente para treinar a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de fazer uma anamnese, de dar diagnóstico e dar tratamento.
Então, eu consegui adaptar esse modelo para o modelo online, com a ajuda, inclusive, da doutora Fernanda, que estava presente aqui na live. Então, depois da portaria que surgiu no ano retrasado, né, a partir de 2020, por causa da pandemia, a gente conseguiu adaptar esse modelo dentro do modelo chamado teleinterconsulta, onde médicos podem entrar através de plataformas online e consultar o paciente em conjunto para discutir o caso dele para fins acadêmicos. Então, eu consegui adaptar tudo isso para poder ajudar gratuitamente o paciente que não tem condição financeira para passar para o médico que vai pagar R$ 1.000, R$ 2.000 na consulta. Então, essa pessoa agora não tem desculpa. Vai passar gratuitamente, tendo atendimento de qualidade pelos meus alunos. Até porque é uma forma de todo mundo ganha. Eu ganho devido a esse diferencial do curso. Os alunos por treinarem na prática os conhecimentos que eu ensino e as pessoas por terem um atendimento de qualidade, pessoas que estão sofrendo com colaterais do uso de esteroide e ficam à mercê de informações picadas na internet e que não têm acesso a bons profissionais devido à escassez de profissionais ou por falta de recurso financeiro, de estar passando gratuitamente aí por consulta médica a fins de aprendizado. Jorge, parabéns pela iniciativa. Olha, brilhante, brilhante. E Jorge, só tenho que te agradecer pelo tempo, por tanta informação. Né? Foi uma aula aqui nível de pós-graduação, né? Incrível realmente todo esse conteúdo que você nos presenteou hoje. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. E conta sempre comigo, Jorge. Aquele abraço, igualmente, meu amigo. Obrigado, igualmente, pessoal. E vai estar lá no Arnold, né? Bora lá pro Arnold. Tamo junto. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu, Jorge. Tchau, tchau. Abração.